Olá pessoal, meu nome é Daniel Duarte. Você pode me chamar de Sono, mas apesar do meu cansaço, eu queria conversar um pouco com vocês sobre os novos iPhone 6 lançados na semana passada, dia 9 de setembro. Como metade do mundo já sabe, no dia 9 de setembro a Apple lançou o novo iPhone. Na verdade, lançou os novos iPhones, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Para começar, eu vou falar um pouco das novidades que esses novos iPhones trazem. Bom, a Apple finalmente deu o braço a torcer e engoliu seco, apesar de toda a controvérsia gerada em torno de telas maiores em smartphones. Your thumb, it goes from here to here. This bigger screen goes from here to here. E lançou iPhones com telas grandes. O iPhone 6 vem com a tela de 4.7 polegadas e o iPhone 6 Plus com tela de 5.5 polegadas. O primeiro traz a resolução de 1334 por 750 pixels e o segundo, o maior de 5.5 polegadas, traz a resolução padrão de 1920 por 1080 pixels. Acompanham também a nova geração de processadores, o A8, que a Apple afirma ser 25% mais rápido do que o seu antecessor, o A7, que vinha no iPhone 5S. Continua ainda com a câmera de 8 megapixels, mas tem algumas melhorias. Segundo a Apple, há melhorias no foco, na velocidade do foco, e é possível gravar vídeos em 240 fps, tornando possível gravações em super slow motion. E no iPhone 6 Plus é disponibilizada a estabilização ótica, mas só no de 5.5 polegadas. Todo o iPhone agora tem acabamento de metal, não tem mais peças de vidro nem nada assim. É só metal no iPhone todo, a não ser pela tela, que se encontra com as bordas de metal e é um pouco arredondado aqui. É um novo padrão nos smartphones novos, essa tela um pouco arredondada. Eu não sei muito se me agrada, eu bati no microfone aqui, eu acho, mas enfim, eu não sei muito se agrada essa borda arredondada, mas, como eu falei, é um novo padrão e a Apple seguiu isso. E finalmente, sim, chegou o NFC nos iPhones, mas a Apple trouxe a tecnologia para introduzir um novo sistema, o sistema de pagamentos chamado Apple Pay. O sistema visa trazer pagamentos mais rápidos e mais seguros, pagando pelo seu cartão de crédito no seu iPhone, só apenas com um toque no Touch ID. Então você toca no Touch ID, aproxima o smartphone, o iPhone no caso, de uma máquina e em alguns segundos está lá, o pagamento está feito. Mas só que as novidades param por aí. Realmente o que chama a atenção é o Apple Pay entre todas as funções novas. Porque o Apple Pay tem a capacidade de mudar o mercado. Não que ele seja uma função nova, porque os Androids fora do Brasil já fazem isso. Muita gente com Android já faz isso, já efetua pagamentos no smartphone. Mas a influência da Apple, nenhuma outra empresa tem. E como diz um artigo no Pocket Now, houve um grande acordo com muitos bancos e tanto os bancos como a Apple veem vantagem nesse sistema. Então o Apple Pay realmente tem um grande potencial para mudar a forma de como se faz pagamentos hoje no cartão de crédito. Mas realmente param por aí as novidades. E vai ser um pouco polêmico agora, mas eu vou tentar expressar por que esses iPhone 6 são uma decepção. Antes de mais nada, queria só frisar que não é só criticar por criticar ou alfinetar só por alfinetar ou parecer um hater da Apple, mas a impressão que se tem para muitos blogueiros, há um sentimento geral quanto a isso, é que a Apple não consegue mais inovar, ela não consegue mais sair do lugar, ela parou e não consegue mais trazer novidades. Absolutamente tudo que a Apple trouxe para o iPhone 6 já estava incorporado em outras plataformas, como especialmente o Android. Muito disso não passa de cópia imperfeita do que outras plataformas conseguem reproduzir muito bem. Para dar um exemplo, para ser bem claro, que foi lançado no iOS 8, mas é um exemplo de outras funções, que são os widgets. Os widgets foram incorporados pelo iPhone, mas apenas nas barras de notificações. Então é um exemplo pequeno de muitas outras coisas que eu vou citar agora. Vamos lá, eu vou pontuar. Primeiro, começando pelo que mais chama a atenção, a aparência do iPhone. O iPhone é muito feio. E eu digo que é feio não para tirar sarro, não para tirar onda, mas porque não condiz com o histórico da Apple. Não condiz com a pedagogia, com a filosofia da Apple. O iPhone é extremamente mal cuidado. Não bastou a quantidade de vazamentos que aconteceram do iPhone 6 há meses atrás, e meses atrás mesmo. Há um mês atrás, o Jonathan Morrison do TLD Today conseguiu um clone do iPhone funcional baseado no Android. Rodava no Android uma modificação
no tema do Android, mas era realmente muito verossímil, tanto que ele saiu às ruas mostrando às pessoas e todo mundo acreditou que era um iPhone 6. E o Jonathan, do TLD Today, junto com outros youtubers famosos, fez um vídeo paródia, se baseando no tradicional estilo da Apple de apresentar seus smartphones, mostrando o iPhone 6 e é aquele iPhone que ele mostra, com algumas poucas diferenças com o LED do flash, mas é impressionante. Isso foi há 5 dias antes da apresentação, então realmente o que eles mostraram ali era o iPhone novo, que só foi aparentemente oficialmente introduzido pela Apple no evento, na Keynote de 9 de setembro. Então esse desleixo com a aparência é talvez o ponto crítico, a ponta do iceberg da preocupação do ar que gira em torno da Apple. Porque o descuido com a câmera protuberante saindo é um desleixo muito grande. A aparência em si do iPhone, que parece mesmo ser uma imitação barata do HTC One M8, não teve esse cuidado que é comum da Apple ter no visual de seus aparelhos. O iPhone continua com bordas grandes demais. O iPhone 6 de 4.7 polegadas, por exemplo, tem o mesmo tamanho de um Nexus 5, que é esse aqui, que tem 5 polegadas de tela, tem menos bordas do que o iPhone 6 de 4.7 polegadas. O iPhone 6 Plus de 5.5 polegadas tem o mesmo tamanho de um Note 4, o Note 3, que tem 5.7 polegadas de tela. Então, a Apple não consegue pegar essas bordas, diminuí-las ou pelo menos implementar algo nas bordas, como, por exemplo, que hoje muitas empresas estão implementando, que começou com o HTC One M8, que realmente revolucionou, deu muita força a essa função e a tecnologia, que são os alto-falantes estéreos. Então o Moto X incorporou alto-falantes frontais, que não é estéreo, mas é mono. O Moto G tem alto-falantes estéreos, o novo Moto G. O Xperia Z2 incorporou alto-falantes frontais. Então é uma tendência de mercado colocar alto-falantes na frente, aproveitar a borda e jogar o som para o lado certo, o lado de quem está consumindo mídia. A Apple não consegue fazer isso, não consegue diminuir as bordas ou aproveitá-las colocando uma função a mais. Nem mesmo a câmera frontal ganhou resolução, que eu vou falar um pouco mais sobre a resolução das câmeras, mas nem mesmo a câmera frontal mudou de resolução, que a FaceTime Camera ainda continua em 1.2 megapixels. Ponto 2. A resolução. O iPhone 6 de 4.7 polegadas traz a resolução aproximada de 720p. É um padrão que a Apple quis criar, de 1334 por 750. Ela ainda insiste em criar padrões medíocres como o Retina HD e o iPhone 6 Plus, a resolução de 1920 por 1080p. Eu vi uma pessoa comentando na internet que de 720p para 1080p não há muita diferença, assim, quase não percebe. Olha, percebe muito. A pessoa que fala isso, ela nunca pegou no smartphone de 1080p, ou pelo menos nunca prestou atenção aos detalhes, porque o meu smartphone anterior foi um Nexus 4 de 720p, na tela de 4.7 polegadas, que é a mesma do iPhone 6. Esse Nexus 5 tem uma tela de 1080p, em 5 polegadas. Na verdade, 0,25 polegadas a mais do que o Nexus 4. Então, a diferença é gritante. A discrepância é muito alta, é muito perceptível. Uma tela de 720p para 1080p é uma diferença muito grande, você percebe claramente. Então, ter uma tela de 720p, ainda que em 4.7 polegadas, não é uma vantagem, é um retrocesso muito grande em comparação ao que o mercado traz hoje, ao que a concorrência traz. E apesar do 5.5 ter 1080p, que é uma qualidade boa, beleza, é legal, mas ele não consegue acompanhar o mercado, não consegue trazer um plus a mais, não consegue trazer uma novidade a mais, que seria o que é a tendência hoje, o Quad HD, que foi incorporado inicialmente no LG G3, no Oppo Find 7, está agora no Note 4. É uma tendência trazer telas em resoluções maiores, que a resolução de Quad HD seria o 2K 2560 por 1440. Quem já pegou no LG G3 vê que, ainda que seja minimamente mais, é perceptível a diferença ainda mais em filmes, em vídeos, que no futuro é muito provável que seja disponibilizado num Netflix ou em outro sistema de streaming. Então, é um passo atrás da Apple não trazer uma novidade, não acompanhar o mercado. Ponto 3. Processamento. Apesar da Apple prometer que o A8 é superior ao iPhone 5S, o processador A7, o site GSM Arena conseguiu fazer um teste de benchmark com o processador A8 e verificou
que a pontuação do A8 é menor do que a pontuação de benchmark do Galaxy S5. Então, apesar do Galaxy S5 ter uma tela maior, com maior resolução e não ter o poder de processamento gráfico que o iPhone 6 tem, ele ainda consegue atingir uma pontuação de benchmark, uma velocidade maior do que o processador do iPhone 6, o A8. É preocupante, não é um passo à frente. Não há um salto relevante no poder de processamento no A8. Câmera, que ainda continua de 8 megapixels. Olha, para quem propõe tela maior, com maior resolução, continuar ainda em poucos megapixels é muito preocupante. É um passo atrás, porque você tem mais resolução, tem mais tela, mas não tem a possibilidade de reescalar a imagem, de ter mais informações, de poder cortar a imagem em certo ponto. Numa tela de 1080p, 8 megapixels ainda não é satisfatório. A concorrência, por exemplo, o Moto X, que foi recentemente lançado, traz 13 megapixels. O Galaxy Note 4 traz 16 megapixels, assim como o Galaxy S5. O Xperia traz 20 megapixels de câmera. E além disso, a Apple não traz gravação em vídeos e 4K. E, parem um pouco. Muita gente acha que 4K é o maior besteiro. Porque as pessoas não têm televisão em 4K, ninguém vai assistir vídeo em 4K e blá blá blá, etc e tal. Mas quem fala isso também nunca viu conteúdo produzido em smartphone. Tem muitos vídeos de YouTubers e de produtores de vídeos filmados em S5, em Oppo Find 7, em OnePlus One, em Xperia e no Note 3 que foi lançado no passado. E esses vídeos produzidos em 4K, depois reescalados para 1080p, eles ganham muita qualidade. A qualidade profissional aumenta muito a produção de vídeo e a capacidade dá a oportunidade da pessoa gravar vídeos em qualidade muito boa num smartphone. Então, é algo que a Apple poderia ter trazido também e, de novo, acompanhado o mercado. E, só para deixar mais claro, apesar de toda a demanda e toda a atmosfera criada em cima dos selfies, a Apple ainda coloca 1.2 megapixels no FaceTime Camera, que é a câmera frontal. Apesar de ter trazido algumas novidades como tirar burst shots, várias fotos na câmera frontal e por aí mais. 5. Bateria. Beleza, a Apple anunciou, mostrou um gráfico que aponta uma evolução na vida útil do smartphone, que a bateria tem maior performance, mas é difícil de acreditar, porque o iPhone, eu não falei, mas ele ficou mais fino, ele está bem fino, em espessura entre 6 centímetros e 7 centímetros. Varia do iPhone 6 de 4.7 polegadas e o iPhone 6 Plus. O iPhone 6 Plus é um pouquinho mais grosso, pouca coisa. Então, é difícil acreditar que existem grandes melhorias na bateria. E é estranho porque, com certeza, é a maior reclamação que a Apple escuta dos seus usuários, dos seus consumidores. A vida útil de bateria, a performance de bateria ainda é muito pequena. E é impressionante que ela não consegue escutar e não consegue atender esses pedidos, não consegue atender essa demanda. Mesmo não tendo bateria removível, não aumentar a vida útil da bateria, não aumentar o tamanho da bateria. E não trazer também carregamento wireless, que praticamente todos os smartphones hoje de ponta, os novos smartphones têm carregamento wireless, que não é muito conhecido aqui no Brasil, muito em parte porque a Apple não tem nos seus smartphones, porque se tivesse, seria vendido carregamento wireless a rodo nas Apple Stores e seria muito famoso e etc e tal, mas lá nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil ainda é muito caro, mas lá é muito barato. Eu consegui comprar um carregador wireless, que eu penso fazer um vídeo sobre ele, por $50, que é um dos melhores de lá. Então, existem muitos mais baratos, por $20, $30, é algo muito comum e muito prático. E a Apple, de novo. E por fim, mas de modo algum não menos importante, talvez o mais importante, o preço, junto com a capacidade de armazenamento. Há um movimento entre as empresas de tecnologia de colocar os smartphones iniciais não mais em 16 GB, mas em 32 GB, como é o caso do Moto X aqui no Brasil. O inicial vai ser de 32 GB, custando R$ 1.500. Então, a Apple ainda traz o iPhone 6, o inicial de mais baixo custo, com 16 GB custando $649. O iPhone 6 Plus, na versão de 64 GB, custa $849. Já a versão nova de 128 GB de armazenamento do iPhone 6 Plus custa $949. Sim, um iPhone custando quase $1.000. Então,
O problema não é o preço em si, porque você está pagando por um produto de qualidade, reconhecido. $649 é uma média razoável de preços de smartphones top, mas o problema é que a Apple não acompanha a concorrência, não traz o que a concorrência traz mais, ela fica abaixo dos tops, ela claramente está abaixo do mercado, mas mesmo assim ainda passa a exigir muito, um absurdo no preço dos smartphones. É realmente uma publicidade, um mercado baseado em senso comum, em lavagem cerebral, porque ela diz para você que Apple, e não importa, por exemplo, olha esses comentários desse pessoal na internet. Não importa que usuários de Androids digam que isso já existia há muito tempo no Android, a Apple só está trazendo agora, não está trazendo muito bem, não é nenhuma novidade e tal. Eles não vão aceitar, muita gente não vai aceitar. Por quê? Porque Apple é Apple e o resto é lixo. Porque não se sabe, eu amo Apple porque Apple é Apple, eu vou gastar $949 na Apple porque é Apple. A empresa então passa de uma condição de contribuir com o mercado e de inovar, porque seria difícil criticar se ela não se colocasse nessa posição, se ela não se considerasse a detentora da inovação, o arauto do novo, das tecnologias novas, da inovação. Ela se coloca assim, então ela passa de contribuidora, de inovadora para o mercado para causadora de retrocesso. Ela coloca preço elevado, altíssimo, para um produto que é um retrocesso. Ela não consegue mais contribuir nem inovar. Ela pega ideias e diz, isso aqui é melhor, porque não sei, tem o meu símbolozinho e é melhor. Confie, vai lá, compre. Então é algo que não faz parte da filosofia da Apple. Agora, imagina essa de smartphone por $1.000 aqui no Brasil. Cara, vai ter muito filho da comprando essa merda. E não condiz com o preço, não condiz com a realidade. Dá uma olhada nesses comparativos. Pelo preço de um iPhone 6 Plus de 128 GB, que eu acabei de citar agora, você pode comprar um Nexus 5 novo, um Nexus 7 tablet, um Chromecast e o novo smartwatch da Motorola, o Moto 360. Então, cara, é muito dinheiro. E além disso, esse outro comparativo aqui. O iPhone 6 de 4.7 polegadas traz as novidades revolucionárias de um Nexus 4, lançado ano retrasado, em 2012. Com a ressalva de que o Nexus 4 já tinha carregamento wireless. Olha, eu fico imaginando se o iPhone 6, esse aparelho, fosse de outra empresa, vamos dizer, por exemplo, da Motorola. Ele jamais, em hipótese alguma, teria a relevância que tem um iPhone 6 e a benevolência dos críticos, a benevolência da mídia, a benevolência dos blogueiros em acreditar, não, peraí, deve ser muito bom apesar disso, vamos dar uma chance. Não teria. Vou dar um exemplo. O Moto G. O Moto G é superior ao iPhone 6, praticamente. Tem muita coisa superior ao iPhone 6, mas ninguém tá nem aí. E lembrando que o Moto G custa $180. E mesmo assim, apesar disso tudo que eu citei aqui, os iPhone 6 já bateram recordes de pré-venda na internet, já atingiram o maior número de pre-orders. Então, gente, é uma polêmicazinha. Eu sei que eu posso ter aparentado um pouco de desdém, zoado um pouco, mas é uma realidade preocupante, porque a Apple dá um passo atrás no iPhone 6. Ela não dá um passo à frente, apesar de trazer telas maiores. Não é algo satisfatório para uma empresa do tamanho da Apple e com a filosofia da Apple. Mas era isso que eu queria conversar com vocês. Ainda não falei muito sobre o Apple Watch, eu ainda não sei muita coisa. Na verdade, pouca gente sabe muita coisa, ele só vai ser lançado em 2015. Vou tentar fazer um vídeo explicando um pouco sobre isso. Quero fazer um vídeo também apresentando o Moto X, o Note 4, o Note Edge e outras grandes revelações do mês de setembro, que foi um mês muito maluco no mundo da tecnologia. Prometo que vou fazer, e tem muita coisa bacana vindo por aí também, tem muita coisa para mostrar e apresentar para vocês, então fica ligado, dá um curtir nesse vídeo, não fique com raiva e se inscreva no canal para os próximos vídeos. Então, até a próxima.